Brasil, olá você aí de casa! Hoje é um dia muito especial porque, além de ser meu aniversário, temos um vídeo de história do cinema. Sim, hoje é meu aniversário, estou fazendo 33 anos e eu resolvi comemorar no melhor estilo, né? Resolvi fazer um vídeo de história do cinema e, gente, hoje esse vídeo é babado, fofoca. Você gosta de confusão? Vem comigo, porque o Thomas Edison, ele amava causar. E eu vou contar tudo, como os primeiros estúdios, MGM, Warner, Fox, como esses estúdios vieram a nascer. Eu vou contar tudo hoje. Então vamos lá, vamos relembrar um pouco algumas coisas que a gente já discutiu em outros vídeos de história do cinema. Então lembrando que em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira projeção pública de cinema no Teatro Éden, na França. Por volta de 1902, a empresa francesa Pathé comprou a patente criada pelos irmãos Lumière e começou a aperfeiçoar a tecnologia tanto da câmera quanto do filme. Em menos de 5 anos, eles já dominavam o mercado internacional de cinema, um domínio que durou até quase a Primeira Guerra Mundial. Vamos entender por que isso aconteceu. Enquanto isso, lá nos United States, tinha um cara ficando muito incomodado com a dominação francesa no cinema mundial. E esse cara era o Thomas Edison, que você também deve conhecer como o inventor da lâmpada. Mas além de inventor, o Thomas Edison era coach. Não, mentira. Ele era um empresário que financiava o trabalho de outros inventores e patenteava as invenções no nome da empresa dele. Então, se outra empresa começava a competir com ele, ele ia lá e processava, não tinha conversa. E o Edison tinha muito, mas muito ranço dessa história do cinema francês, porque em 1888 ele inventou e patenteou o cinetoscópio, que era basicamente uma maquininha de fazer filmes. Mas, anos depois, em 1895, os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo na França. E aí eles exibiram, não sei o que, e eles ficaram conhecidos como os inventores do cinema. Então assim, puta falta de sacanagem, né, com o Thomas Edison, e aí ele ficou com dor de cotovelo, né? Então, ele pegou uma estratégia diferente, ele patenteou várias invenções relacionadas ao cinema. Então, o tipo de câmera, o projetor, a pecinha que era usava várias coisas. E aí ele ia na justiça contra as empresas que usavam qualquer dessas coisas, e ele queria receber porcentagem dos direitos autorais, dos filmes e das coisas que eram feitas a partir daquelas peças e coisas. Em geral, isso deu super certo, mas teve uma empresa que eu já citei aqui, a Biograph, que era uma produtora, que ele teve que brigar por anos. Entre 1901 e 1908, essa treta rendeu, porque assim, a Biograph tinha a patente da própria câmera deles. Enfim, essa treta acabou com a criação da MPPC, que vai estar escrito aqui na tela, e também vai estar escrito Motion Pictures Patents Company, que era um consórcio formado por diversas empresas sob o comando do Thomas Edison. E essas empresas já estavam tão exaustas com tanto processo e tanta burocracia vindo do próprio Edison que eles cederam. Então eles tinham as patentes de 16 tipos de rolos de filmes, câmeras e projetores. E era basicamente um cartel, né? Porque funcionava assim, as produtoras, né, que fazia o filme só podia fornecer os filmes para distribuidoras que eram licenciadas. Então você produz o filme na produtora e aí alguém tem que distribuir esse filme, né? Tem que mandar para os lugares. Então as distribuidoras também tinham que estar conectadas. E aí essas distribuidoras distribuíam os filmes só para os exibidores, que são os cinemas, os Nickelodeons na época, né? É como se fosse a Cinemark, assim, onde o filme passa. Eles exibiam só para quem estava cadastrado também. E esse grupo era um grande monopólio que controlava fortemente a indústria do cinema americana, regulamentava o conteúdo, reforçava as patentes, tabelava o preço dos rolos dos filmes, determinava até data de estreia. E, assim, eles fechavam mais o mercado e priorizavam as empresas deles, né? Então, as outras empresas americanas que não podiam produzir livremente começaram a importar filmes, principalmente da França, reforçando o domínio internacional da Pathé. E diante disso, o Edison começou também a processar todo mundo que usava o equipamento da Pathé. E ele exigia que as pessoas usassem equipamentos que ele tinha inventado, mas é claro,
pagando licenciamento. Tá, então vamos falar dessa galera aí, os independentes, essa galera que não tava no MPPC. Lembrando que o cinema era um entretenimento nessa época muito popular, popular no sentido de povão, sabe? Filmes eram exibidos nos vaudevilles, que eram tipo circo, teatro de rua, eventos pra entreter a grande massa, os trabalhadores, sabe? Ou até nos Nickelodeons. Eu já falei aqui antes, não tinha estrutura nenhuma, era uma grande confusão, tinha um monte de gente fumando, tinha prostituta tentando trabalhar, era uma loucura. Outra coisa boa de lembrar é que os filmes eram exibidos em sequência e, né, eram filmes curtíssimos, então eram vários curtinhas juntos, né, que juntos os curtas davam meia hora para exibir lá nesses eventos. E, gente, a programação desses cinemas que exibiam vários curtinhas, essa programação mudava todo santo dia. Então a galera tinha que ter muito filme pra poder exibir. Tipo, pelo menos uns 20 filmes por semana. E aí os independentes, o pessoal que tava de fora da MPPC, pensou em formas deles conseguirem bater de frente com eles. Então eles pensaram, vamos fazer filmes melhores. E também pensaram numa outra alternativa, que além do filme ser melhor, eles queriam que tivesse mais conforto na hora de assistir ao filme. E a MPPC não ia deixar barato, né? Eles tinham interesse em acabar com os Nickelodeons. Então eles deram condições especiais para os exibidores que topassem se mudar para bairros mais nobres ou para os centros das cidades. E aí eles davam vantagens para quem quisesse deixar um filme em cartaz por mais tempo, não só uma vez. A MPPC também sugeriu que o preço aumentasse de 5 centavos para 10 centavos. Então, eles começaram a investir também em propagandas dos melhores filmes, inclusive filmes pré-censurados, porque eles queriam conquistar a classe média conservadora. E isso também fez com que os independentes dessem os seus pulos para melhorar a qualidade. Então, eles passaram a produzir filmes de 3 ou mais rolos de comprimento, enquanto o Edison e os amigos dele ainda faziam filmes de 2 rolos. E os independentes criaram uma ideia que eu acho genial, que era de divulgar os filmes pelos atores e pelas atrizes, dando o nome deles. Enquanto a MPPC divulgava, tipo, A Garota Biograph, e não tinha o nome da mulher, entendeu? Então, os independentes queriam atrair os atores, porque eles não tinham tanto dinheiro pra pagar, mas eles iam colocar o seu nome lá. Então, o ator pensava, vou ficar pobre, mas vou ficar famoso, né? E, por causa disso, a MPPC perdeu grandes talentos pros independentes, tipo a Mary Pickford, que eu já citei aqui, e o Griffith também. Tem vídeo sobre os dois, não só sobre a Mary, mas também tem um vídeo sobre o Chaplin, que a gente fala bastante da Mary Pickford. Tá, mas como que essa galera foi parar em Hollywood? Cadê os estúdios, Carol? Agora eu vou chegar nisso. Por quê? Diante dessa pressão da MPPC, as empresas estrangeiras tentaram burlar esse circuito oficial aí do cinema americano, lançando filmes por roadshows, que é um negócio que existe até hoje, que é basicamente lançar os filmes em cinemas limitados, em horários especiais e ir pulando de cidade em cidade. Então, dessa forma, eles deram umas burladas nas regras da MPPC. E aí, óbvio que esses roadshows dos filmes estrangeiros começaram a bombar. E aí, os independentes falaram, uai, vamos copiar também, gente. Eles foram lá, fizeram seus próprios filmes e começaram a lançar em roadshows também. Só que aí que tá a grande sacada dos independentes e o que aconteceu, né, que a gente vive até hoje. Pra fugir dos processinhos do Thomas Edison, eles transferiram as produtoras pro lugar mais longe possível do Edison, de Nova York, né, pra dificultar a vida dos advogados da MPPC. E o lugar mais longe que eles acharam e que era melhor pra isso, ficava na Califórnia, do outro lado do país, numa região que se chama como? Sim, você acertou! Hollywood! E olha que demais, lá era o local ideal para produção de filmes, porque além de ser longe do Edison, a região também tinha um clima mais quente, mais ensolarado e, consequentemente, mais previsível do que a costa leste. E outra coisa legal é que ali na Califórnia a geografia é bastante diversa, né? Então tem bosque, montanha, deserto, praia, né? Tinha muitos cenários para eles fazerem os filmes. E aí essas produtoras ficaram conhecidas como independentes, porque elas conseguiram separar da MPPC e produzir as coisas deles. E em algum tempo, esses caras conseguiram fazer o que o Edison e a galera da MPPC não conseguiu, que era dominar o mercado americano
com produtos americanos, não vindos de fora, né? E isso aconteceu por causa do estúdio de cinema, que eles criaram esse método, né, de criar grandes locais para eles gravarem e tal. Então, no fim da década de 20, o monopólio da MPPC acabou e começou o oligopólio dos estúdios de Hollywood. Entre 1908 e 1918, que foi o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente teve o início de grandes companhias de cinema nos Estados Unidos. Então vamos começar com a Universal, ou Universal, que existe até hoje. Karl Laemmle era um judeu alemão que tinha se mudado para os Estados Unidos. Ele investiu na montagem de 3 cinemas Nickelodeons em Chicago em 1906. Mas ele achava as distribuidoras péssimas e ele resolveu criar a sua própria em 1907, que era a Laemmle Film Service, que cresceu super bem, bombom. E aí, para desafiar a MPPC, em 1909, ele criou a IMP, Independent Movie Picture Company. E assim, gente, eu amo uma treta, sério. Eu amo que ele inventou uma empresa, daí o outro inventou pra brigar com o outro, daí o outro processava o outro. Parece um Big Brother do início do cinema. Eu vivo pra isso. E você se pergunta, o que a IMP fazia? Eles denunciavam os métodos de quem? Da MPPC. E contrataram vários artistas importantes. O Laemmle até mandou uma galera pra ir gravar em Cuba, pra produzir os filmes em paz, pra vocês terem noção como o Edison era chato. Não tô falando que ele não tava no direito dele, mas que ele era chato, ele era. Aí, em 1912, rolou o rompimento de uma empresa, também essas siglas, gente, chamava MPDSC, que é a Motion Picture Distribution and Sales Company, que tinha várias outras empresinhas dentro. Então, essa grande empresa acabou virando 2. E gravem esses nomes que são bem importantes. Então, a primeira é a Mutual Film Corporation, que eram 10 dessas empresas, e a Universal Film Manufacturing Company, que eram 7 dessas empresas, inclusive a IMP. Então, o Karl Laemmle, junto com o cara de uma outra empresa, o Patrick Powers, eles acabaram ficando com o controle dessa empresa de cá, a Universal. E aí, em 1913, a Universal causou, soltando um filme sobre escravidão branca. Péssimo. Mas o filme bombou, chamava Tráfico de Almas. Foi produzido com $5 mil e o rendimento foi $500 mil. Ou seja, foi um grande sucesso, apesar desse tema horrível. E aí, começou a Universal, porque ela bombou e foi-se embora até hoje. E aí, tinha 2 divisões, né? Então tinha a Universal e tinha a Mutual. E essa empresa ficou sob o comando do Harry E. Atkin. E no começo, a empresa era focada só em distribuição, pegar os filmes e mandar para os exibidores. E eles controlavam a Keystone, que era uma produtora de filmes. Ela foi fundada por 2 caras que eram sócios da Universal lá no comecinho. Então, assim, os players, a galera tem muita panelinha, mas enfim. O Adam Castle e o Charles Bauman, eles eram sócios da Universal no comecinho e fundaram a Keystone. Inclusive, eles que foram responsáveis por roubar vários talentos da Biograph, inclusive o diretor Mark Sennett, que na própria Keystone descobriu nada mais, nada menos do que Charles Chaplin. Tem 2 vídeos sobre ele aqui no canal, lá eu falo da Mary Pickford, entra lá que tá muito legal esses vídeos. E vocês já sabem, não preciso falar que o Chaplin era um estouro, e aí bombou também, foi ótimo pra empresa. E aí, em 1915, a empresa foi absorvida pela Triangle Pictures, que foi fundado por esses 3 caras, o Harry Atkin e os 2 da Keystone. E aí o Atkin tirou o Griffith da Biograph em 1913, porque ele tava afim de fazer filmes mais longos e mais caros. Tem vídeo do Griffith aqui no canal também, e foi nessa época que saiu o filme famosérrimo do Griffith, que era O Nascimento de uma Nação. E vocês sabem que, de novo, apesar do filme ser racista e ter gerado muita polêmica, o filme era super grandioso, foi super bem feito tecnicamente, inovou muito na linguagem e tal. E aí isso fez com que o Griffith fizesse intolerância depois pra falar que ninguém tolerava as opiniões dele, opiniões que eram racismo, no caso. Ele quis causar com intolerância em 1916, mas esse filme foi um desastre de bilheteria. E aí, 2 anos depois, a Triangle acabou fechando as portas e a Mutual, que sobrou ali, acabou sendo absorvida pela FBO, a Film Booking Offices of America, que depois virou a RKO. E uma empresa que sobreviveu, essa aí não deu muito certo,